Jesus ele estava falando com Nicodemos a respeito de nascer de novo, de ser transformado pelo Espírito Santo. E aí, uma das partes que ele está falando, ele está dizendo assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que aquele que crê tenha vida nele. Então, não era muito claro no Velho Testamento, nem os discípulos entendiam tão claramente que Jesus seria crucificado. Isso estava muito longe da mente deles. Jesus falou várias vezes que ele teria que ser morto e crucificado, mas que ele encontraria com os discípulos 3 dias depois, mas nunca os discípulos ouviram essa palavra de fato. Ela só ficava no ouvido, não ia para o coração, sempre. Tinha uma escama, tinha algo que não deixava eles perceberem exatamente aquilo que Jesus falava. Não coincidia com aquilo que eles aprenderam. Porque eles tinham ideia assim que Jesus seria como Davi, um vencedor de guerra. Como Moisés, que tirou o povo de Israel do jugo do Egito, da casa da servidão. E toda vez que Jesus falava sobre sair da escravidão, da servidão, eles já pensavam no Egito e na saída do Egito. Eles já pensavam na saída do poder do Império Romano sobre eles e tinham dificuldade de entender a questão espiritual da escravidão do nosso coração, da escravidão de sentimentos que nós temos, assim como Deus disse para Caim, o teu desejo é contra você. Assim como Jesus encontra aquela mulher adúltera, e ela é escrava daquele sentimento que ela alimentava, vivia em relação a um outro homem que não era o marido dela, e ela era escrava daquele sentimento, e Jesus diz, se você conhece a verdade te liberta dessa escravidão, a mesma coisa que Deus tinha dito para Caim, que ele também poderia ser liberto, mas isso não ficava tão claro que para isso Jesus teria que ser crucificado, teria que vencer a morte, teria que ressuscitar ao 3º dia. Então isso não estava muito fácil na mente deles. Até mesmo Isaías 53, eu acredito que passava assim batido para os olhares dos judeus e de todos que estudavam o Velho Testamento, quando liam Isaías 53, não compreendiam bem que o Messias seria um servo sofredor, que a oferta perfeita pelo pecado, Jesus sofreria esse castigo, que ele seria essa oferta pelo pecado. João Batista ele chega mais próximo disso. João Batista diz assim, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando eles sacrificavam cordeiros, desde Adão, por mais de 4.000 anos se sacrificava cordeiros, estava falando a respeito do Messias, que seria o Cordeiro. Mas isso não ficava claro na mente dos discípulos, nem dos judeus. E eles tinham andado com Jesus por 3 anos e eles ainda não tinham entendimento sobre isso, tanto que depois da ressurreição Jesus tinha que ensinar sobre isso a eles. Jesus também fala no capítulo 12, além desse texto de João 3, que ele teria que ser levantado como aquela serpente. No capítulo 12, ele fala assim, eu estou muito angustiado por esse momento, porque já João 12... já faz parte da última semana de Jesus, aqui na terra, antes de ser crucificado. Então, toda aquela última semana inclui vários versículos e capítulos do Evangelho de João, 12, 13, 14, 15, 16, 17, todos fazem parte da última semana. E no capítulo 12 ele está falando da angústia que ele está, em relação à sua morte. Lá no verso 32 e 33 do capítulo 12, ele fala que ele tem que ser levantado no madeiro. E diz o versículo assim,
ele falava a respeito do gênero de morte que ele haveria de sofrer. Então, ele já estava dando as pinceladas muito certo a respeito da sua crucificação. Mas os discípulos ouviam aqui, saia aqui. Ouvia aqui, saia aqui. Não ia no coração. Quantas vezes você tem feito isso? Tem ouvido, entra aqui, sai aqui. Ah, mas isso eu já ouvi tanto. Né? O Alisson ontem falou sobre isso. Quantas vezes eu já ouvi, isso eu já sei. E aí a mente viajava nas pregações. Ia para outros lugares, porque isso eu já sei. Porque não entrava no coração, era só eu sei aqui, do ouvido, mas não aqui. E a pessoa ela pode errar o céu por 45 sentidos, que é a distância entre o coração e a mente. Veja como é perigosa essa situação de quantas vezes Deus tem falado com você e tem sido só aqui. Aí, Jesus cita um texto lá de Números 21. Esse texto de Números 21 é o que aconteceu quando foi levantada aquela serpente no deserto. Diz o texto que eles estavam rodeando a terra de Edom. Edom, os filhos de Edom, os edomitas, eles são filhos de Esaú. Edom é vermelho. Se faz referência ao prato de lentilha que Esaú trocou pela bênção de Deus. Ele preferiu o prato de lentilha, que era um guisado vermelho, pela bênção de Deus, porque ele pensou assim, é melhor eu estar vivo do que um homem abençoado morto, porque eu estou morrendo de fome. E eu vou morrer. E se não vier essa comida, eu estou morto. Então eu prefiro perder essa bênção, mas prefiro viver. Quantas vezes a gente tem feito isso? E se envergonhado do nome de Jesus? Por escolhas que fazemos, escolhas lógicas, como Esaú fez. Mas toda a sua geração foi conhecida como guisado vermelho, como edomita. E eles estavam prontos a fazer guerra contra os parentes israelitas. Porque Esaú era irmão de Jacó. E agora estava passando os israelitas, que Jacó, o nome dele foi mudado para Israel. Então os filhos de Jacó são os israelitas. E eles não podem passar pelo meio da terra de Esaú. E eles garantiram que teria guerra se eles passassem. Então, para não ter guerra, eles desviam tudo aquilo. Só que a viagem começou a se tornar longa e cansativa. Não tinha mais água, não tinha alimento. As crianças estavam chorando, as pessoas estavam ficando cansadas, as mães estavam cansadas de ouvir choro e reclamação e vendo seus filhos terem sede e tendo fome. E diz o texto que eles começaram a falar mal de Deus e mal de Moisés. E diz o texto que eles começaram a dizer assim, a nossa alma tem fastio deste pão vil. O que significa isso? Que o maná que Deus mandava, que no início era festa, alegria, olha, Deus está conosco. Ele nos dá maná todo dia. Deus envia alimento para nós. Nós somos especiais. Deus nos ama. Mas depois de um ano, depois de 2 anos comendo o mesmo maná, o mesmo alimento, sem um gosto um pouquinho diferente, eles já começaram a estar enjoados. Eles disseram, a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então eles não estavam com tanta fome assim. Eles tinham o alimento.
Só que não era o alimento que eles queriam. Não era do gosto que eles queriam. Nós queríamos churrasco e Deus nos dá esse pedacinho de pão, de semente que a gente está comendo todo dia. Era como se tivesse que comer amendoim todo dia amendoim por 1 ano, 2 anos, sem parar, todo dia comendo amendoim. Amendoim de manhã, amendoim no meio-dia, amendoim à noite. Ou como o pessoal fala assim, comer banana com pão, x-mico. De manhã, x-mico. Meio-dia, banana. À noite, pão com banana. Chegou uma hora, não aguentava mais. Não descia. Sabe, isso também fala a respeito de Jesus. A Bíblia diz que aquele maná representava Jesus. E o que acontece? No passar dos anos, você vai ouvindo falar de Jesus, mas você não vai tendo um relacionamento pessoal com Jesus. Uma convivência de amizade com Jesus. Você começa a seguir Jesus de longe, de ouvir falar. E você começa a ter fastio de Jesus. Isso eu já sei. Isso eu já ouvi desde a infância como o jovem rico. Isso eu já sei. Só que quando Jesus falou, vende teus bens, dá aos pobres, agora você vai ter a maior oportunidade da tua vida, você vai andar com o teu Criador aqui. Você tem a oportunidade de, por 3 anos, andar comigo. Diz o texto que ele sai triste da presença de Jesus, porque ele era dono de muitas propriedades, mas ele teve a oportunidade de andar com o Criador do céu e da terra, e ele não aproveitou a oportunidade, porque ele não entendeu o que era o Criador. Ele já estava enfastiado. Ele já estava cansado, ele já estava assim, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei. É a mornidão. É uma vida sem graça. Eles estavam assim, a nossa alma tem fastio deste pão vil. E começaram a murmurar, reclamar. E a Bíblia chama isso de pecado. E o pecado traz morte, traz juízo de Deus. Começou a brotar no meio daquela areia serpentes abrasadoras, serpentes venenosas. E começaram a picar o povo de Israel. E eles começaram a cair e a morrer. E muita gente começou a morrer. E quando começa a haver morte, o que acontece? Apavoramento, medo. Foi isso que aconteceu. Veio o medo. Aí eles, como tinham conhecimento da palavra, já perceberam que era a consequência do pecado e falaram, Moisés, nós pecamos. Nós falamos mal de Deus e mal de ti, nós falamos mal do maná, nós pecamos. Fala com Deus. Precisamos do perdão de Deus. E lá foi Moisés falar com Deus e interceder por esse povo. E aí Deus disse para Moisés, faz uma serpente. Estende sobre uma haste bem alto. E todo que olhar para aquela serpente vai ser curado. E diz o texto que Moisés fez uma serpente de bronze. E colocou numa haste. E pendurou nessa haste, amarrou nessa haste. Levantou alto. E todo que tivesse sido picado, se olhasse para aquela serpente, sarava. Agora veja assim como Deus, ele faz as coisas. Tem aquelas pessoas que estavam ali caídas no chão, dali 10 minutos iam morrer. Não morreram já, tudo no instante. E elas podiam olhar para a serpente de bronze e ficar curada. Era essa a palavra de Moisés. E a pessoa podia dizer, não vou olhar. Estou magoado com Deus. Estou ressentido com Deus. Se Deus fosse bom e fosse um Deus de amor,
não deixaria vir essas serpentes venenosas. Ele nos protegeria. Ele não faria isso. Aí virava para o outro lado e o que acontecia? Morria. Agora, quem olhasse com fé, quem olhasse em obediência à palavra de Deus, Deus repreendia aquele veneno. E a pessoa não morria. Você viu que Deus sempre exige fé? Jesus falou assim, será que quando Deus vem, vai achar fé na terra? Será que Ele encontra fé realmente no coração das pessoas? Às vezes a pessoa se enche de justiça, pessoal. Deus é muito injusto de mandar serpentes venenosas. Foi uma injustiça enorme. A pessoa fecha o coração, não precisa olhar para a serpente de bronze, morre em sua incredulidade, em seu pecado. Jesus está dizendo assim, aquela serpente de bronze era uma figura do próprio Cristo. E ele está dizendo assim, o Filho do Homem vai ser levantado. Ele está falando para Nicodemos, no início do seu ministério. Então, provavelmente dali 3 anos é que ele vai ser morto, levantado no madeiro. Mas ele já está contando a respeito da sua crucificação. Às vezes as pessoas estavam esperando um Davi guerreiro, um Moisés libertador. Às vezes as pessoas estão pensando assim num homem muito forte, montado num cavalo com uma grande espada e atravessa o dragão. No entanto, a Bíblia diz assim que naquela última semana, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, filha de jumento, quer dizer, era novinho, muito novo aquele jumentinho. E ele estava montado naquele jumentinho, provavelmente os seus pés estavam arrastando no chão. E era aquela cena. Assim, porque o jumentinho ele faz assim. Ela é uma cena de um grande soldado entrando em Jerusalém. Uma grande entrada triunfal. Era uma cena de uma grande entrada triunfal? Não era. Os soldados não iam para a guerra com o jumentinho. Sempre era com cavalos fortes, grandes, com carros grandes. Não com jumentinho. Jesus entrou, a entrada triunfal dele foi montado num jumentinho, porque ele era servo, frágil. Mas não era tão frágil assim, porque ele é o Cordeiro de Deus, mas ele também é o leão da tribo de Judá. Ele sofre como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. E ele não abre a sua boca, diz Isaías. Mas ele ressuscita e vence a morte como um leão. Porque ele derrotou a morte. Eu lembro assim, várias vezes eu já contei aqui, que eu fui fazer uma visita com meu pai para um lojista lá em Coronel Vivida. Meu pai chegou para aquela pessoa. Eles não tinham conversado ainda sobre o Evangelho. Ele disse, quando Jesus foi crucificado, Jesus ele foi crucificado porque não podia se livrar? Pegaram um homem que não podia se soltar, que não tinha poder, um homem bonzinho que foi crucificado, foi isso? Ou Jesus era como um soldado que enfrentou a morte de olhos abertos e deu um soco no queixo da morte e derrubou esse inimigo no chão? Como que o senhor acha que era Jesus? Como foi a forma de Jesus enfrentar a morte? De que jeito Jesus enfrentou a morte? E o meu pai não respondeu a pergunta, ele só deixou para que aquele homem pensasse na resposta.
É isso, a mesma coisa eu te falo. E é a mesma coisa que você precisa começar a pensar para poder ajudar outras pessoas a respeito da salvação em Jesus. Jesus foi um soldado que enfrentou a morte de olhos abertos. Deus poderia mandar mais de 6.000 anjos para não deixar Jesus ser crucificado. O Pai Celestial não fez isso. Se você vê, vamos dizer, a Andréia, vê o Samuel ou vê o Abner sendo maltratado por alguém lá na rua, alguém está espancando ele, e ela pode livrar, não livraria? E se podendo livrar, não livra, não é um ato de falta de amor? O Pai Celestial podia livrar Jesus da cruz. Jesus pediu: Pai, se possível, me livre da cruz. Não deixe eu passar pela cruz. Ache um outro caminho de salvar essa gente. E o Pai disse: você quer salvar essa gente? Você precisa passar pela cruz. Não tem outro caminho, não tem atalho, não tem outro jeito, não tem outra forma. Só tem essa forma. E ele foi. Ele enfrentou a morte de olhos abertos. E ele feriu a morte. Ele destruiu a morte. Ele abriu um caminho que pode você passar também por esse caminho. Sabe? A morte, Paulo fala no livro de Colossenses 1,13, que é o império das trevas. E que Jesus nos libertou do império das trevas. Jesus, ele entrou nas trevas. Nas 3 horas que ficou tudo escuro lá na cruz, Jesus entrou nas mais densas trevas. Para quê? Para nos tirar, para nos arrebatar de lá. É como se a gente estivesse numa masmorra, envolta em cadeias, correntes, portas de ferro. Ele quebra tudo. Ele quebra as cadeias. Ele quebra as correntes. Ele entra e arrebata. Diz a Bíblia que ele arrebata os seus das garras do diabo, do inferno, da morte. Então, Jesus, ele fez isso com os olhos abertos. Ele não fez como um coitado que não podia se defender. Ele fez de propósito. Ele quebrou tudo. Tem uma historinha, um exemplo que aconteceu lá na Matelândia, com a família do pastor João. Os pais e irmãos do pastor João, tios do pastor João, eles adotaram algumas crianças de vida que ficaram abandonadas. Bastante criança, e tinha um maiorzinho no meio daquelas crianças. Esse maiorzinho ficou na casa dos pais do pastor João. Ele já tinha as manias erradas. Ele já tinha vários defeitos, vários costumes errados. E ele tinha que trabalhar lá no sítio, porque eles moravam no sítio. E lá no sítio, aquele homem, ele tinha uma plantação de melancia. Aí aquele menino, ele ia olhar aquelas melancias, e ele ficava doidinho para comer a melancia. E ele ia virando assim a melancia, e via que estava branco ali, ele achava que aquela melancia estava no ponto. Já dava para comer. Então ele fazia um cortezinho, tipo um triângulozinho ali, ele fazia um corte, para ver se estava vermelhinho. Não estava, ele colocava de volta e virava. E assim ele ia fazendo. O que aconteceu com as melancias? Apodreceram. A outra coisa que ele fazia, eles tiravam o leite das vacas, e aí eles faziam queijo. E eles colocavam o queijo no lugar alto, na varanda, para secar. E ele pegava um queijo, ia lá no porão, italiano, no caso lá era o polaco, mas o italiano faz muito isso. Aí ele pegava o queijo,
cortava uma fatia e comia. Mas ele não dava conta de comer o queijo inteiro, porque era muito queijo. O que ele fazia? Deixava nos barrotes debaixo da casa, que era alto, então ele colocava lá. O que acontecia com aqueles queijos? Os ratos comiam. Se ele levasse na geladeira e ele comesse um pedaço, todos podiam comer um pedaço de queijo. Era uma família de pai, mãe e ele. Não tinha mais ninguém naquela casa, ia sobrar queijo para ele comer. Mas ele não pensava dessa forma, ele pensava assim, eles não vão me deixar comer, eles não vão me deixar comer, eles vão ficar contando o queijo, eu não vou comer, então eu vou comer antes que eles não me deixem comer. Mas se ele deixasse o queijo na geladeira, ele ia comer muito queijo. Ele ia comer muita melancia. Assim como esse menino, é o ser humano nas trevas. Nós nascemos nas trevas. Nós pegamos os costumes das trevas. E às vezes a gente chega para Deus como urubu e oferece para Deus um pedacinho de carne. Mas aquela carne para nós é como se fosse churrasco. Tem um cheiro gostoso. Mas aquela carne do urubu que ele oferece para Deus tem cheiro de carniça. Deus não se agrada. Por isso a Bíblia diz que as nossas boas intenções são como um prato de imundícia, um trapo de imundícia. É como se fosse um prato podre. Que para nós é perfume, tem um cheiro bom. Mexe com a gente aquele cheiro. Mas para Deus fede, ele percebe o egoísmo, ele percebe as segundas intenções, ele percebe a vontade que a gente tem de ter bens, dinheiro, isso e aquilo, e poder sobre os outros. E daí a gente ir morar no céu, sem ser transformado, Deus não vai fazer isso. Deus não vai recolher no céu as pessoas do jeito que elas estão. Deus recebe as pessoas, mas Deus transforma o nosso coração. Por isso é o texto de Joel, convertei-vos. Porque ele está colocando dentro de nós Jesus. Ele está colocando a pessoa de Jesus. Ele não está colocando dentro de você as leis de Deus. Os 10 mandamentos para você obedecer e poder merecer entrar no céu. Isso nunca vai acontecer. E todos que estão fazendo isso vão para o inferno, porque nunca vão conseguir ser transformados. Agora Deus está dizendo assim, quando você recebe Jesus, o Filho de Deus no teu coração, a pessoa de Jesus vive dentro de você. Jesus ama a Deus. Jesus ama a palavra de Deus. Jesus ama viver a missão de Deus. Jesus, ele tem paixão pela pessoa que se perdeu. Ele vai buscar aquela pessoa que se perdeu. Ele deixa as 99 ovelhas em casa e vai atrás daquela que se perdeu. E ele não fica criticando aquela que se perdeu. Ele vai atrás daquela que se perdeu. E ele vai para buscar aquela que se perdeu. Jesus é assim. Se Jesus viver dentro de nós, nós também vamos ser assim. Porque se Jesus não estiver dentro de nós, nós vamos sempre achar defeito. Defeito na comida, defeito na casa, defeito na escola, defeito das pessoas, sempre estar criticando as pessoas. Jesus, ele foi atrás da ovelha perdida. Ele trouxe a ovelha perdida de volta para casa. Ele não ficou gastando tempo criticando, achando defeitos. Ele lutou por elas. Ele se sacrificou, ele deixou o bem bom da sua casa, do conforto, o frio que estava, ele saiu no frio atrás da ovelha
perdida na escuridão da noite. Jesus fez isso. Jesus não modifica. Ele continua sendo o mesmo Jesus. Para entrarmos no céu, a gente precisa viver através de Jesus. 1 João 4,9. Deus enviou o seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele. Gente, isso é milagre. Deus não está colocando leis para você obedecer. Ele não está colocando a tua salvação e o teu direito de entrar no céu por tua conta. Se você obedecer, você vai. Se você desobedecer, você vai para o inferno. Ele não está fazendo isso. Ele está falando e propondo um milagre. Ele diz assim: eu quero viver dentro de você. Você não vai mais estar sozinho. Você não vai mais estar sozinha. Você tem alguém para andar junto com você, dentro de você. Esse é o grande segredo. Se Jesus viver dentro da gente, nunca a gente vai dizer assim: isso aí eu já ouvi. E daí começa com o pensamento: vai lá para Curitiba, vai lá para a praia, vai lá no sítio, vai lá no trabalho, vai lá na escola, e fica pensando um monte de bobagem, volta para casa, assiste televisão, mas está aqui, com o corpo aqui. Mas a mente não está aqui. Os filhos de Deus, eles começam a amar a Deus. Eles começam a amar a Jesus. Aquilo que Jesus ama. Porque Jesus vive dentro dos filhos de Deus. Sabe o que aconteceu com essa serpente de bronze? Lá em 2 Reis, capítulo 18, verso 4, diz assim que o povo de Deus, o povo de Israel, fazia o incenso. Queimava o incenso diante da serpente de bronze que Moisés tinha mandado fazer. Sabia? Quantos anos depois passou Davi, passou todo mundo, ainda existia a tal da serpente de bronze. E o povo de Israel queimava incenso diante daquela serpente de bronze. Quem sabe Deus vai ser misericordioso. Quem sabe Deus vai responder a nossa oração por essa serpente, porque Ele já respondeu orações diante dessa serpente. E sabe que eles chamavam aquela serpente de Neustã? Então, eles tornaram a serpente de bronze um amuleto, um deus. Eles fizeram idolatria em relação à serpente de bronze, assim como se faz com Maria, com os apóstolos, com pastores. Se faz idolatria porque Deus ouve a oração daquele pastor, naquela igreja. Tudo isso é idolatria. E se queima incenso àquela igreja, talvez não literal esse incenso, mas o culto em si acaba sendo o mesmo, a idolatria. Gente, o coração é mau, o coração é perdido, e a gente precisa prestar atenção sobre isso. Jesus foi enviado ao mundo para ser crucificado, para levar sobre ele o meu pecado, a minha culpa, para que eu pudesse ficar isento dessa culpa, mas não só isso, para que Jesus vivesse dentro de mim, para que eu chegasse no céu, não começasse a fazer buraquinhos debaixo das melancias, comesse queijo escondido, levar vantagem aqui, levar vantagem lá. Não ser feliz porque não tem aquele celular, aquela roupa, aquele carro, aquela casa. Reclamar, murmurar, por isso, por aquilo, porque não consegue viver contente pela falta de Jesus no coração. Porque o contentamento vem através da vida de Jesus dentro de nós. A alegria, a felicidade,
É fruto do Espírito Santo. Independente da circunstância, do que você tem ou deixa de ter. A felicidade vem pela pessoa de Jesus dentro de nós. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque Jesus, Ele pode se tornar tudo na nossa vida. Pode se tornar o gosto do nosso coração. E o primeiro gosto. As primícias da nossa vida podem ser dadas ao Senhor. Se Jesus sentar no trono do nosso coração. E o dinheiro deixa de ter seu valor. O brilho desse mundo deixa de ter o seu valor. Deus, remove qualquer idolatria que possa haver em nossa vida. Eu sei que a melhor forma de remover ídolos é colocando Jesus em primeiro lugar. Que Jesus seja o centro da nossa vida. É a pessoa mais importante que pensamos ao levantar, ao dormir. Que oramos sem cessar. O tempo todo. Porque só Jesus pode nos libertar dos nossos pecados. Só Jesus pode nos libertar da nossa vergonha, do nosso medo e da nossa culpa. Só Jesus pode nos libertar das nossas enfermidades. Só Jesus pode nos dar esperança em meio ao medo, em meio ao futuro, em meio a guerras, em meio a doenças, pandemias, o que for. Estamos vivendo num tempo de tanta incerteza. Mas Jesus pode nos dar certeza no meio das incertezas, Pai. Queremos ter um relacionamento profundo com o Senhor. De amizade com o Senhor, Pai. De gosto pelas coisas do Senhor. Ó Deus, que o nosso coração esteja assim, batendo mais forte, quando meditamos na Tua palavra. Que ela enriqueça o nosso coração. Deus nos ajuda na nossa falta de fé. Nos ajuda a crermos nas promessas, na palavra do Senhor. Naquilo que Jesus falou, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.